cada ano que passa, a população brasileira vive mais tempo. Isso requer políticas públicas e órgãos capazes de proteger as pessoas idosas. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a recomendação ministerial expedida aos 9 municípios que integram a área de atuação da Promotoria de Justiça de Souza, para que eles criem e fortaleçam os conselhos e fundos municipais do idoso. Com o objetivo de garantir os direitos e a participação dos idosos na sociedade, a Promotoria de Justiça de Souza expediu uma recomendação que prevê o funcionamento dos conselhos municipais de idosos no sertão do estado. De acordo com a recomendação, os 9 municípios que integram a área de atuação da promotoria devem formular até 2016 uma política para idosos mais eficaz, além de garantir o repasse de verbas para o Fundo Municipal do Idoso. O papel de formular a política para o idoso. Nós expedimos essa recomendação e estamos acompanhando o cumprimento dela para que no orçamento de 2016 esses municípios tenham a sua política do idoso devidamente formulada pelos seus conselhos e de forma que essa política seja a mais legítima. No caso de descumprimento da recomendação ministerial, os membros dos conselhos e os gestores públicos podem ser responsabilizados criminalmente e também responder por improbidade administrativa. Em Souza, os integrantes do Conselho Municipal do Idoso vêm se reunindo mensalmente para discutir como vai funcionar esta política e para construir um pacto em defesa dos idosos do município. A gente se reúne mensalmente e entrega à promotoria uma ata dizendo como está sendo realizadas as atividades, como a gente está fiscalizando os órgãos que trabalham com o idoso nessas atas. O que é que a gente vai desenvolver em política para o nosso idoso no nosso município. E daí, a gente, em cima dessas reuniões, a gente vai estar construindo um plano para atender a todos os idosos do nosso município. Além de reativar o Conselho do Idoso, a Secretaria de Ação Social da cidade também está trabalhando junto com a população o fortalecimento de vínculos familiares por meio de atividades nos bairros e ampliando a rede de assistência aos idosos do município. O Conselho já foi formado desde o ano passado, tem sociedade civil e o poder governamental na sua composição, já trabalha em parceria com vários programas da assistência social, como o CREAS e o CRAS, na prevenção da violência contra o idoso, na prevenção dos diversos males que tem contra o idoso. Então, já está funcionando nesse sentido. Existe também a deliberação do Ministério Público e a parceria muito boa para que a gente possa estar instituindo o fundo do idoso também, junto com os conselheiros, para que a gente possa estar trabalhando com a população. Então, assim, nós já estamos realizando esse trabalho de atendimento na Casa dos Conselhos, a população procura os conselheiros lá, dizem a sua denúncia, que a gente tem muito caso de negligência contra o idoso no município, e a gente vai ajudando realmente nas questões da busca ativa, das visitas, até que a gente possa instituir esse fundo e assim a gente colocar realmente a política para funcionar com verbas, né? Para a dona Raimunda, que participa de um grupo de idosos há quase um ano, as atividades ajudam a manter a mente ocupada e a saúde em dia, além de criar laços de amizades entre os integrantes. Diverte, né? Para dizer, dá aquela alegria na gente, aquele prazer, né? Às vezes a gente está pensando uma coisa tão mal, aí vem aquele pensamento bom, né? Não, eu digo, coisa boa. É por isso que eu participo aqui, eu acho bom. Porque é bom para a gente, para a vida da gente, para a memória, saúde, não é certo? Para a gente alegria, a gente ter. Além de Souza, a recomendação também deve ser cumprida pelos municípios de Vieirópolis, Lastro, São Francisco, Santa Cruz, Aparecida, Marisópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada. Outra medida adotada pela Promotoria de Souza para proteger os direitos das pessoas com 60 anos ou mais de idade foi a celebração de um TAC, em que os prefeitos das 9 cidades se comprometeram a custear o abrigamento de idosos nas 2 instituições de longa permanência existentes na região. É o que você confere agora. Ir até a farmácia sozinho, vestir a própria roupa, se alimentar na hora certa, podem parecer atividades simples, mas com o passar dos anos, várias dificuldades começam a surgir na hora de executá-las. Para o idoso que não tem família ou foi abandonado, essas ações tornam-se quase impossíveis de ser praticadas. E aí surge a necessidade de procurar uma instituição de longa permanência com assistência especializada.
No Alto Sertão do Estado, um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Promotoria de Justiça de Souza, 9 municípios e 2 abrigos da região está garantindo a melhoria na qualidade de vida dos idosos. O TAC, celebrado em novembro do ano passado pelo Ministério Público Estadual, os prefeitos de Souza, Lastro, Vieirópolis, São Francisco, Santa Cruz, Aparecida, Marizópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada, estipulou um valor para cada município asseduado aos abrigos Jesus Maria José e Casa do Caminho, para custear a institucionalização dos idosos que precisarem. Estas despesas devem ser previstas nas dotações orçamentárias de cada cidade. Nós celebramos um TAC a partir do qual os municípios se obrigaram a efetivamente custear os idosos que remetam a essas instituições, né? Resolvendo assim 2 grandes problemas. Primeiro, fazendo com que os municípios cumpram efetivamente seu papel e ofereçam esse serviço, esse importante serviço. E outro, solucionando a questão das realidades que nós tínhamos, de 2 instituições que, não obstante os esforços que empreendiam, mas não tinham recursos para prestar esse serviço a contento, para prestar esse serviço com todas as exigências, e não são poucas, que a legislação impõe. Então, a partir de agora, essas instituições poderão prestar um serviço com um padrão mínimo legal, né, porque terão os recursos para isso, e os municípios, por sua vez, estarão também ofertando aquele serviço que lhe é de obrigação, segundo a legislação vigente. Nesta instituição, onde vivem 24 idosos, a situação vem melhorando aos poucos. Administrada pela Igreja Católica, ela vivia apenas de doações e o dinheiro não era suficiente para receber novos moradores. Agora, com a parceria com os municípios da região, o abrigo passou a oferecer mais vagas e melhor assistência para os idosos. Nós sabemos que a nossa população, né, no Brasil, nós estamos ganhando expectativa de vida, né? Então, há a quantidade de idosos que está aumentando. Vai ser necessário não somente essas 2 casas, mas no futuro muito mais casas, porque onde vão ficar esses nossos idosos? Todo mundo precisa trabalhar. E com quem deixar seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó. Então, no futuro, eu acredito que futuramente, futuro bem próximo, vai ser necessário muito mais casas dessas de apoio, né, de acolhimento à pessoa da terceira idade, aos nossos idosos. Para esta voluntária do abrigo Jesus Maria José, localizado na cidade de Souza, o ajustamento de conduta ajudou a instituição a superar várias dificuldades enfrentadas pela falta de recursos próprios para manter os idosos da casa. Eu suponho assim que uma ajuda do governo deve ser muito bem-vindo, né? Porque só o dinheiro deles não dá para fazer o que é necessário. De cuidar melhor, de botar mais gente para poder cuidar assim do idoso, porque a pessoa dá conta da limpeza de um abrigo e cuidar ainda do idoso para onde ele quer ir, para onde ele quer andar, aí a menina não pode ser mágica. De acordo com a secretária de Ação Social da cidade de Souza, os idosos só devem ser encaminhados para uma instituição de longa permanência em caso de abandono ou se for comprovado que a família não tem condições de ficar com ele. De uma grande importância para toda a região, né? Já que nós queremos trazer dignidade para os nossos idosos. Porque muitos idosos, muitas famílias, eles não tinham condições de sustentar, né, os seus próprios idosos. Então, tendo essa parceria com os municípios, né, com a prefeitura, então, vamos deixar os familiares mais tranquilos, sabendo que os idosos estão tendo mais cuidado. E as casas também estão sendo beneficiadas, ou seja, todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai estar sendo beneficiado. Tanto o município, como os idosos, como as famílias e como também os abrigos, que vão estar sendo beneficiados com essas ajudas. O município que descumprir qualquer uma das cláusulas do TAC vai ser penalizado com multa no valor de R$ 5.000, além das medidas judiciais cabíveis contra seus gestores. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Maria das Graças Azevedo. Ela vai falar sobre o direito à saúde. Não saia daí!